Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Caleidoscópio. Eu sou o pastor Tito Pereira. Um ser humano chamado neutro. Ao observarmos atentamente o relato bíblico e também outros registros históricos, facilmente concluiremos que a promiscuidade sexual normativa é cíclica. A título de exemplo, aconteceu nos tempos de Noé, nos tempos de Sodoma e Gomorra, no apogeu dos impérios grego e romano e no clero dominante durante os séculos finais da Idade Média na Europa. Jim Nelson Black, no seu livro Quando as Nações Morrem, lista 3 segmentos da decadência de uma civilização. Quais são elas? Social, cultural e moral. Se bem que as 3 se vão mesclando gradativamente, digo eu, parece-me interessante constatar que uma mente histórica e filosoficamente instruída facilmente chegará a conclusões bem similares às que Deus nos apresenta no texto sagrado, no que à promiscuidade diz respeito. Por essa razão, Jordan Peterson, por exemplo, utiliza tão frequentemente o texto bíblico para as suas palestras. E se nunca leram a Bíblia, e este assunto desperta a vossa curiosidade, sugiro que leiam Romanos, capítulo 1, para esse efeito. Tendo por base a análise desses 3 segmentos que Black sugere, uma das perguntas que se impõe é esta: em que ponto estamos nós nos nossos dias? Eu direi que estamos claramente no segmento da decadência moral. Vejamos, a perda do rigor financeiro e disciplina económica das nações ocidentais já há muito foi pelo cano abaixo, que é um dos sinais da decadência social. Isto, aliado ao desprezo pelo cumprimento da lei e o aumento de manifestações anárquicas incendiadas por políticos de esquerda, fica patente que a sociedade já há muito se perdeu. Então, será que estaremos no segmento da decadência cultural? Acima, referi que esses 3 segmentos se deterioram, de certo modo, mesclados. Mas vejamos. Declínio da educação, enfraquecimento das bases culturais, perda do respeito pela tradição e aumento do materialismo, que são os fundamentos de uma cultura ocidental. Creem que a cultura resistiu a essa realidade? Se sim, são mais otimistas do que eu. Pessoalmente, creio que estamos em queda livre no 3º segmento e de uma forma como nunca vista antes. G.N. Black sugere 3 indícios finais da queda de uma civilização: a ascensão na imoralidade, a decadência da crença religiosa e a desvalorização da vida humana. Vou repetir para que reflitam sobre tão pertinente sugestão: a ascensão na moralidade, a decadência da crença religiosa e a desvalorização da vida humana. Vejamos, as clínicas de aborto já mataram mais gente do que todas as guerras com registro do número de vítimas. A eutanásia será mais cedo ou mais tarde nada mais do que uma palavra para justificar o assassínio de idosos que pesam no orçamento dos cofres do Estado. O movimento LGBT tem um patrocínio dos Estados socialistas ao ponto de estar na iminência de castigar e punir severamente qualquer insistência numa perspectiva cristã conservadora da sexualidade. Somos agora todos forçados a celebrar aquilo que eles chamam de diversidade e forçados a estar calados se não concordamos com essa visão imoral. A pedofilia, que é a degeneração mais aguda da sexualidade, começa a ter representação pública e académica numa tentativa de normalizar tais comportamentos. Não vos soa tudo isto ao espírito deste século? Então, o que é que eu identifico de novo no tempo em que vivemos? Na história da debandada moral das nações, encontramos indícios fortes de promiscuidade sexual tal como existe hoje. A saber, incesto, abuso, molestamento, promiscuidade por escolha, fornicação, adultério, masoquismo, pornografia, homossexualismo e lesbianismo, bestialismo e até pedofilia. Nos tempos de Noé existiu, nos tempos de Sodoma e Gomorra existiu, no apogeu do Império Grego e Romano existiu e na Europa clerical existiu. Então, qual é o elemento que distingue a nossa época no que essa imoralidade diz respeito? Direi que é a ideologia do não-género. Há uma década ou 2 atrás, se quer insinuar que um homem fisicamente incapaz de ver como tal viria a ser louvado por adotar a identidade feminina e aplaudido por transformar o seu corpo como o de uma mulher, seria motivo de riso. Ou um homem que ganhou medalhas olímpicas
agora ganhar o prémio de Mulher do Ano. Isto também daria uma boa piada há 2 décadas atrás. Mas em 2022, não só não é mais motivo de riso, como também não dá uma boa piada. Agora é, na realidade, a revolução sexual que vivemos, no qual este elemento da extinção do género não teve jamais precedentes. Não só nós, como cristãos bíblicos ou conservadores, estamos a ser pressionados a celebrar a revolução sexual, como estamos a ser empurrados para uma desumanização da arquitetura divina do género. Ou seja, atingimos o ponto de total insanidade. O meu filho já não será mais filho se decidir ser minha filha. E se o meu pai decidir ser mulher, será a minha mãe. Desse modo, terei 2 mães. É até a minha mãe decidir que quer ser homem, aí voltarei a ter um pai. Mas que nesse caso é a minha mãe. Isto é total insanidade. As minhas filhas irão a um WC na escola onde entrarão homens, pois esses não poderão ser impedidos de lá entrar pelo facto de se identificarem como mulheres. Este é o ponto de depravação a que chegamos. Aos simpatizantes do Sr. Obama, agradeço-lhe pelo impulso que deu esta diabólica liberdade e ao seu seguidor Biden, que tem nessa agenda uma prioridade. Deus aplicou um padrão de criação e separação. Ele criou o universo e separou os céus da terra. Ele criou a luz e a separou da noite. Ele criou as águas e separou-a do solo. Criou criaturas e separou os humanos dos animais. Quando Deus fez a humanidade, Ele fez 2 sexos, homem e mulher. Não foi neutro nessa separação. E reparem quão pertinente é esta base religiosa para a sociedade. Embora separados, eles se reúnem para criar algo. Deus ordenou que um homem deixasse seus pais e se unisse à sua esposa, em Gênesis 2:24. Ao seguir o papel divino do género, que se correlaciona com o seu par biológico, o homem e uma mulher podem começar uma família, que é a unidade fundamental da sociedade. Os progressistas e liberais odeiam o modelo tradicional de família. Odeiam. E por conta desse ódio, essa unidade fundamental está a ser sucessivamente golpeada. Meus amigos, a insanidade não é mais uma miragem. Ela está aqui, instituída e pronta para arrasar quem contra ela se propuser a combater. Quando me dizem que os cristãos ocidentais ou os conservadores ainda irão passar por perseguição, eu retorco. Já estamos. Se ousaste insurgir contra esta demência e corrupção moral, vais ser zombado, cancelado, perseguido e anulado. Um ser humano chamado neutro não existe, apenas na cabeça de uma sociedade febril, doente, fraca e ímpia. Não se esqueça de subscrever o nosso canal, de clicar no sininho. Partilhem os nossos vídeos se vocês gostam e consideram útil o conteúdo dos mesmos. Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos aqueles que têm entrado em contacto comigo através do Telegram. São muitos, com palavras de encorajamento, de amizade, alguns também a fazer perguntas. E tem sido um gosto interagir com todos vocês. Se quiserem nos seguir nas redes sociais, o link para as mesmas encontra-se na caixa de descrição. Se quiserem participar com dinheiro ou algum tipo de equipamento para melhorarmos os aspectos técnicos do caleidoscópio, entrem em contato com a nossa equipa e nós indicaremos a melhor forma de fazer chegada a oferta financeira ou qualquer equipamento a nós. Gostaria de saber muito a vossa opinião sobre este assunto da ideologia do género, ou como eu chamei, da ideologia do não género. Um grande bem-aja a todos.